Mais desfalcado do que nunca, Catado do São Paulo faz o melhor jogo do time como mandante na Libertadores e garante a classificação em primeiro do grupo. Como a vitória pode influenciar a equipe para o jogo contra o Bahia? Vamos falar do jogo. Antes, a gente vai também dar um recado aqui, que o noticiário do São Paulo hoje foi bastante movimentado com relação a questões financeiras, versões de oposição e as versões oficiais, né, de como realmente está a situação do São Paulo. A gente vai fazer esse vídeo nesta quarta-feira, a gente vai lançar um vídeo sobre isso. Inclusive, a gente vai falar que teve um presidente de um clube da Série A que deu uma aula no Casares, né, em termos de gestão. Mas vamos falar então do jogo, né? Beleza? Gostou do jogo? Gostei muito. Achei que o São Paulo se comportou bem, ganhou na marra, o gol foi sofrido no finalzinho, e eu gostei sim. Escalação. Quando surgiu a escalação, o pessoal da internet já ficou meio maluco, porque ele ia dobrar de novo os laterais, dessa vez pelo lado esquerdo. O Cédric foi barrado, foi preservado. O Alan Franco foi preservado. E aí jogaram o Wendel de lateral e o Enzo, só que dessa vez o Enzo foi fazer a ponta, né? O que você achou? Explica essa escalação para nossa audiência qualificada. Eu acho que foi uma forma até de não perder um jogador como o Wendel. A galera pega muito no pé, mas eu acho que ele é um jogador de boa técnica. Ele tá sem confiança, né? E aí se o Zubeldia não dá nenhuma chance pra ele, esse era um jogo bom de, enfim, trazer ele de volta ali pro grupo, né? Então, e eu acho que ele fez um bom jogo. E você conta também com a volúpia do Enzo Dias, que é um jogador, assim, que eu não sei como é que eles não ficam mais contagiados. Todo desarme que você olha é esse cara que tá fazendo. Toda bola que você fala, nossa, que raça. É ele que tá indo atrás. Muito inteligente, muito bem posicionado. Enfim, eu acho que ele acabou se tornando até um jogador meio que de confiança do Zubeldia, né? Sim. E aí é difícil pra ele também colocar só o Wendel e abrir mão do Enzo, né? É preocupante porque ele tá vindo numa sequência de jogos muitos jogos, muito pesada, mas ao mesmo tempo o cara é um leão, não cansa. Fica lá os 90 minutos e foi muito bem. E foi uma solução muito criativa, né? Desculpa te interromper. Imagina. Foi uma solução, né, que, enfim, por isso que eu usei a palavra catado no começo do vídeo, porque não tinha basicamente quem colocar, né? Não, O não Luciano tinha. também foi preservado no primeiro tempo, porque também vem de uma maratona, vem de desconforto muscular e tal, e entrou no segundo, daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas, enfim, foi uma solução que deu certo, né? Exatamente. Achei que foi bom. Aí ele colocou o Sabino, né, no lugar do Alan Franco. O Sabino fez até gol. Ali, né, uma presença de espírito, uma palavra que eu gosto muito. Exato. Na área, eu achei que no gol ali do Tajeres ele até poderia ter feito algo melhor, mas no geral achei que errou muito pouco, foi bem, fez o gol e deu até uma segurança, né? E ele tem uma boa saída de bola, eu acho. O passe dele é rápido. Teve uma jogada de Beckenbauer dele. O cara driblou o time inteiro do adversário. E vai meio maluco, né? Mas eu gostei da partida dele, que foi uma outra novidade que entrou. E aí ele também colocou o Bobadilla como um dos volantes ali. O primeiro tempo tava meio assim, depois no segundo achei que fez um bom jogo o Bobadilla. Ele é novo, ele tem 23 anos. Eu falo pra você, ele precisa se aproveitar dessa juventude dele, ter um pouquinho mais de intensidade, chuta bem no gol, dá pra pisar ali na área, né, pra usar essa expressão péssima, mas é isso. Em contrapartida, o Pablo foi péssimo, né? Mas assim, o Pablo tem pano pra passar pra ele pela eternidade, né? Tem que deixar ele pegar mais ritmo de jogo, mas esse jogo contra o Tajeres, ele errou tudo. Eu achei que ele não errou tantos desarmes. Desarme não, mas passe de bola, tempo de bola, ele tava perdido. Mas é bom, você também não pode perder esse jogador, né? Até porque ele é um futuro potencial de venda muito forte pro São Paulo. Não, imagina, o então Pablo ele tem que estar. Mas eu achei que o Bobadilla também foi uma novidade, foi bem. E o Matheus Alves, né, voltando ao time titular. Jogou bem. O pessoal tava dando uma chiada ali no estádio, né, que dava pra escutar. Mas eu achei que ele tava mais consciente, assim. Tentou umas 2 bicicletas ali que não precisava, né, um excesso ali de preciosismo, mas eu acho que faz parte também, ele é muito novo. Mas na distribuição do jogo, eu achei que ele tava com bastante consciência. Gostei da postura, ajudando ali a marcar, né. E foi isso. A falta foi cobrada a falta do primeiro gol foi cobrada pelo Bobadilla. E o André Silva desviou de cabeça e o Sabino colocou pra dentro do gol. Então, com participação dessas 2 novidades que vieram do banco do São Paulo. Lembrando que o Bobadilla se envolveu na confusão lá com o jogador venezuelano do Tajeres.
A gente tá Isso. gravando esse vídeo aqui, a gente não sabe qual que é Com o Navarro. qual que são as consequências disso, o que, que ele falou, o que, que ele não falou. Na entrevista, depois do jogo, o jogador do Tajeres não quis falar sobre o que, que ele teria sido ofendido. É. Então a gente vai aguardar, né? Nós vamos aguardar, que a gente queria trazer esse vídeo mais rápido pra vocês hoje. Então a gente pensou, vai esperar a entrevista coletiva? Melhor não. Vamos gravar e depois a gente traz a repercussão disso. E aí, do segundo tempo, o Tajeres voltou pro campo sabendo que o Alianza estava ganhando do Libertad. Então eles precisavam correr atrás do resultado, já que eles gostariam muito de participar da Sul-Americana, né? É o que restava para eles, né? Porque senão eles não vão ter mais nada na temporada. Terminar em terceiro colocado para disputar a playoffs, Sul-Americana. né? E o jogo começou a ficar tenso. Isso. E aí, é aquela pergunta aquela coisa que a gente fala aqui, né? Por que não usa a base? Por que insiste com certos jogadores? Pra gente citar o nome dele, do que decidiu o jogo, Luciano, né? Gostem ou não gostem, né? É inegável. É o gol 93 dele pelo São Paulo? 93. 93. E é aquilo, né? No intervalo de poucos minutos, a gente percebe que não é uma solução, não é uma questão simples você colocar moleques da base para resolverem jogos. Eles podem entrar eventualmente, fazer um gol e decidir um jogo, óbvio que pode. Mas hoje, nesse jogo contra o Tajeres, ficou escancarado que, cara, para você caprichar, principalmente para fazer o gol mesmo, para finalizar jogadas, você precisa de nego cascudo, talentoso, com um refino técnico. Por isso que o São Paulo está com tanta dificuldade, porque ele está sem esses jogadores. E não é à toa que essa imagem emblemática do Rian Francisco perdendo o gol cara a cara e minutos depois, do Luciano decidindo o jogo numa porrada de média distância ali, afundou o goleiro ali. Cara, né? aquilo é um golaço. Eu gosto de gol assim, sabe? É gol inapelável, uma porrada, não tem como o goleiro pegar. Aquele gol que sai de dentro de você, aquele grito, a gente comemorou pra caramba. Era importante pro São Paulo essa vitória, porque se ficasse só no empate, ou mesmo, imagina, se perdesse o jogo, você poderia até ali ficar em primeiro do grupo, só que na classificação geral, depois, pra decidir em casa, a gente sabe que o São Paulo não tá jogando muito bem dentro de casa, mas enfim, é uma vantagem que é interessante de você ter, independentemente da situação, né? Porque a coisa vira muito rápido, de repente o São Paulo começa também a melhorar aí, e aí o fator casa volta a fazer uma grande diferença. Eu, particularmente, eu sei que o Luciano é um jogador muito polêmico, que nem todo mundo gosta, mas eu sou uma pessoa, né, a minha opinião é que eu gosto muito dele. Eu acho que ele é contra aquela coisa blasé do futebol. Ele é o antítese do blasé. Ele tá sempre com uma expressão, assim, você vê que ele sempre quer ganhar. Ele fala ali também o que tem que ser dito, não foge muito de dar cara pra bater. Sei que é difícil lidar com essa volatilidade aí do Luciano, mas pra mim, o melhor finalizador do São Paulo, é quem melhor finaliza em gol, né? Então, eu acho que é importante até ele também entrar quando o time do Tajeres já tivesse mais cansado e um pouco mais desesperado, ali a depender do resultado do outro jogo. Certo? É isso. E também eu queria destacar, porque ali na hora que... quer dizer, primeiro, o Luciano ele já tinha dado um passe espetacular pro Rian, né, nessa chance que o Rian perdeu, que eu nem condeno muito, eu acho que acontece, né? Ele é muito novo ainda e é um bom jogador. Mas no gol que o Luciano faz, é uma bola ali que o Rian, ele disputa com o jogador do Tajeres. Então ele também tem uma participação boa no gol, de ajudar, de pressionar, de dificultar os caras tirarem a bola e acabar sobrando pro Luciano. Outro que eu queria destacar é o Henrique Carmo, que não entrou muito bem na hora ali, mas ele foi se acertando, mostrou personalidade, não desanimou com os erros que ele cometeu, foi pra cima, driblou, chutou, quase fez um golaço. Ele é habilidoso, esse jogador, e mostrou uma coisa que é importante, que é a personalidade. E aí, com a volta até do Luca, a gente fica falando como se ele tem 17 anos, mas é um jogador também importante. Enfim, o São Paulo vai tentando se não cair nessa corda bamba, né? É isso. É isso aí. Então, para finalizar, eu queria trazer aqui uma coisa simbólica, né? Que foi esse abraço do Zubeldia com os jogadores no meio do campo para saudar a torcida. Ele falou bastante coisa ali. Enfim, mas foi uma imagem meio simbólica de união do grupo, né? E aí, eu faço a pergunta para você e para você, telespectador. Você acha que pode dar um ânimo essa vitória para a partida contra o Bahia, que, vamos ser sinceros, dessa semana é o jogo mais importante? O que você acha?
Ah, eu acho que até pode, sabe? Eu acho que essa conversa foi simbólica pela união e porque eu senti, assim, não sei o que ele falou, mas o que eu senti foi talvez uma virada de chave, entendeu? Uma coisa, ó, o Mirassol ficou pra trás, vamos virar a página, é isso aqui que a gente quer, esse comportamento. São Paulo teve muita entrega hoje, muita raça, coisa que não teve tanto contra o Mirassol, na minha opinião, até por cansaço, mas enfim. Nem contra os jogos os outros 2 jogos da Libertadores em Também, casa. Com um exatamente. time com pior escalação possível hoje, foi melhor do que os outros jogos. Foi melhor. Muito porque um desses jogadores do meio de campo também, que foi o Bobadilha, fez uma boa partida. E, enfim, eu acho que foi interessante até pra achar essas alternativas. O Sabino não é tão ruim assim, como a gente pensa. O Henrique Carmo foi bem. O Luciano confirmando, né? O que a gente já sabe, que ele pode ser um jogador decisivo e muito bom finalizador. E é isso. Então eu acho que pode ser, sim, Fica pra Dá trás um e vamos olhar respiro, daqui né? pra frente. Dá um respiro, ganha no Morumbi finalmente, né? Na Exatamente. Libertadores. Num dia de más notícias aí na parte diretiva do São Paulo, né? Que vamos falar nessa quarta-feira. Isso. Beleza? Se inscreva. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal, dê o like, tá bom? Um abração. Beijo na alma.